reflexos puros da vossa bondade. Nós queremos agradecer-te, Pai, pelas bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas. Agradecemos pela proteção constante, por teu amor incondicional, por todos os males do qual nos livras. E te pedimos, Pai amado, dá-nos a esperança como alimento diário, a fim de passarmos pelas vicissitudes com coragem, otimismo e fé. Dai-nos, Senhor, a humildade necessária para que possamos compreender e perdoar os nossos ofensores. Dá-nos as luzes precisas para o nosso entendimento, conscientizando-nos de nossas imperfeições e dando-nos, Senhor, a coragem para o sagrado cumprimento dos nossos deveres. Que a tua paz permaneça nos nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Nós temos a alegria, na noite de hoje, de contarmos com a Rô Pacheco e ela nos traz o tema Nós e o Próximo. Que Jesus te abençoe, querida. Muito boa noite a todos. O nosso abraço fraterno, os nossos votos de muita paz. As nossas reflexões da noite de hoje se darão em torno da Lei Áurea. E não menos Jesus, que vai reiterar mais uma vez para todos nós aquela que é a orientação máxima, onde ele vai novamente mencionar aos discípulos que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai trazer algumas menções acerca da Lei Áurea. Porque quando Cristo nos traz essa máxima, não é uma novidade trazida pelo Cristo, senão uma antiga verdade novamente mencionada por ele próprio. E Emmanuel então vai citar algumas culturas aonde essa lei é mencionada. Então os gregos diziam, antes de Jesus, não façais ao próximo o que não desejeis receber deste. Então não faça. Já é uma orientação aos gregos antigos. A regra do bom proceder. Dizem os persas, fazei como quereis que se vos faça. Faça aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você, mas faça primeiro. Dizem os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Tudo aquilo que eu não desejo para mim. Obviamente, eu uso da mesma moeda no tratamento ao outro. Os egípcios, uma civilização que é uma civilização berço dentro do nosso planeta, que data de mais de 2000 anos antes da vinda do Cristo até nós. E os mesmos egípcios tomam da mesma lei dizendo, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Como uma honraria, deixai passar aquele que fez ao outro aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Os hebreus, que é o povo o qual Jesus tem como seu seio nascente, porque Jesus era judeu, portanto, vindo do seio hebreu, os hebreus diziam, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Numa tônica um pouquinho mais profunda, porque aqui os hebreus não falam estritamente da ação, mas falam do desejo que surge na mente e no nosso coração. Então nós não desejamos, não pensamos, não sentimos e sequer mencionamos qualquer coisa contrária àquilo que eu desejo para mim. E finalmente os romanos dizem, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade. Não especifica aqui que membros, certo? Que a lei gravada no coração humano é amar a qualquer um que pertença a um meio social. Nós usamos duas pessoas
Eu e o próximo, para dissertar acerca da lei áurea. E quando nós falamos do eu, quantos de nós não têm se questionado ou não se questionam acerca não só do quem eu sou, mas daquilo que escolhi nessa vida mesmo? Quantos de nós, quantos eus aqui presentes perguntam, será que casar foi a melhor opção? Será que ficar solteiro? Será que ter filhos? Será que esta profissão que escolhi é a mais acertada? Quantos de nós rotineiramente nos questionamos a respeito desse eu? Mas desse eu menor, desse eu que se vincula a uma variante muito grande de papéis. Desde o momento em que nós nos tornamos filhos nessa vida de alguém, de um pai e de uma mãe, e muitas vezes o nosso conflito existencial já se estabelece ali, por muitas vezes não entender por que é esse pai, ou por que é esta mãe, ou por que essa família, ou por que esse irmão. Então esse eu inicia já muitas vezes a sua jornada tomado de questionamento. E obviamente, se as dificuldades nos assaltam o coração, diante de perguntas que eu não respondo, como que se estabelece então a relação com o outro? Como que eu me relaciono com esse próximo? Como que eu faço para o outro? E melhor, o que faço para o outro? Se muitas vezes eu mal respondo a algumas questões básicas na minha vida. Então a relação passa a se pautar na falta de resposta. Então eu faço ao outro exatamente daquilo que eu tenho dentro de mim. Eu faço para o outro baseado nas minhas carências na maioria das vezes. Eu me relaciono com o outro, muitas vezes numa ânsia desenfreada de que o outro vá reconhecer em mim aquilo que eu nem sequer reconheço. Ou muitas vezes eu desejo que o outro supra uma carência que nem eu me sinto pleno. Creio que alguém vai fazer isso por mim. Então esse eu minúsculo com esse próximo, e essa eu falo é a reflexão das nossas vidas, não falo de um ou de outro, eu falo de todos nós, porque me incluo obviamente nessas reflexões, porque são reflexões feitas desde que esse mundo é mundo, de tempos que se perdem. Essas são as nossas questões existenciais. Então Jesus traz para nós uma máxima já mencionada em todas as outras culturas. Ele não falou algo novo. Então ele diz que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E realmente nós fazemos ao outro, baseado sempre nas nossas carências. Nós fazemos no outro exatamente na medida desse parco amor, dessa pouca quantidade de amor próprio. Então a vida é uma vida que tem percalços, frustrações, sofrimentos, porque eu exijo do outro que ele faça alguma coisa por mim, e isso se baseia nesse vazio que a grande maioria de nós vive. Quando Jesus é questionado pelo homem da lei, o doutor da lei, sobre aquele que seria o maior de todos os mandamentos, o doutor da lei, ele pergunta a Jesus, e Jesus o responde que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando falamos de eu e o próximo, existe algo que vem antes. Porque para existir eu e o próximo, algo surgiu antes. Algo vem antes. Porque sem Deus, não tem eu, não tem o próximo, e consequentemente, nós não temos nada. Então, Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus não é um amor passível de promessa, de toma lá da cá, se eu faço isso você me dá alguma coisa. Não existe barganhas. A relação com Deus é uma relação pautada no amor. Não existe troca.
de favores entre eu e o Criador. Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se Ele fosse igual a mim, dentro das minhas torpezas e deficiências. Então nós nos relacionamos com esse Deus como se Ele fosse atender os meus caprichos. E muitas vezes nós ficamos bravos ainda. Então quando Jesus diz, ama a Deus sob toda e qualquer circunstância, é para amar mesmo. Então nós testamos esse amor em todas essas relações. Mas esse amor é verdadeiramente testado não nos momentos das facilidades. E é aí que nós vemos como nós tratamos o próximo. Mas enfim, Jesus conclui dizendo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como tu te amas. E eu sempre brinco, coitado do próximo, né? Se a gente amar o próximo como a gente se ama, coitado do próximo. E nós vemos relações capengas, né? Na relação um está cego, o outro está surdo, o outro está coxo, o outro está sem braço. E esses incompletos, que somos nós todos, nos relacionamos. Um está meio surdo, vamos imaginar assim, né? Como dizem, né? O amor é cego. Eu sempre digo cego, surdo, mudo, paralítico, paraplégico. Porque nesses desafios, portanto, a vida vai nos solicitar algumas provas desse amor. Primeiro, desse amar a Deus. Então, Deus, eu e o próximo. É possível eu experimentar a lei áurea sem ter essa visão dessa trilogia da vida, do mundo e da totalidade? É possível eu amar o próximo sem amar a Deus? É possível eu amar a Deus sem amar-me? É possível eu amar o próximo sem amar-me? Então nós estamos diante de um triângulo inseparável. E para aqueles que são da área da engenharia, sabem que o triângulo é a base mais firme que existe, certo? O quadrado ele se move inteiro, mas tudo que está alicerçado num triângulo vai ter a base mais estável. O triângulo é o que contém mais força. E tudo no universo é triádico, é de 3. É muito curioso isso. Isso dá um bom estudo filosófico. Porque Kardec também baseia-se nessa tríade, falando eu e espírito, revestido num perispírito e complementado na vida corpórea de um corpo físico. 3. Mas enfim, diante desse convite do Cristo para nós, ama a Deus sobre todas as coisas. Ama mesmo no momento em que perderes tudo. Ama a Deus, continua amando a Deus quando você perde a sua casa, o seu bem. Continue amando. Continue amando a Deus quando você é traído. Sem blasfemar, sem questionar essa matemática perfeita da vida. E talvez não é continue, a pergunta talvez seria melhor. Continuo amando a Deus quando eu perco algo? Continuo amando a Deus quando sou traído? Continuo amando a Deus quando a vida me ceifa dos braços um filho tenro? Continuo amando a Deus quando tudo dá errado? Quando vivemos um momento do caos onde a vida se coloca de pernas para o ar? Esse é o convite de Jesus, é nessa profundidade. Então, ama a Deus sob qualquer condição. Continue amando independente. E aí ele nos diz, mas ama o próximo. Porque ele passa a fazer uma lógica nisso, né? Ele passa a criar uma lógica. Para eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo, mas eu tenho que amar a mim. E tudo isso está interligado e não são coisas que acontecem factuais, por partes, por facções. Elas acontecem num movimento conjunto da existência. Então a pergunta é, quando falamos eu e o próximo, quem é o próximo? Nesse momento, quem é o próximo? Em quem que você pensa? Podem responder, quem é o próximo? Hã? Eu? Quem mais? Quem é o próximo?
Um parente, pode ser? Mas e quando o próximo não tem nada a ver comigo, do ponto de vista da parentela? Quando a vida, surpreendentemente, me traz mãos que eu não conhecia, mas que naquele momento são as mãos que me salvam. Isso já aconteceu com alguém aqui? Não é parente, não é conhecido, mas de repente surge alguém no caminho e que traz um lenitivo, um bálsamo, um socorro, uma luz. Não é o próximo? O estranho não é o próximo? É. E eu posso ser o estranho na vida do outro? Um desconhecido? Muito bem, então a gente vai alargando o olhar. Então o próximo pode ser um parente ou não, certo? Quando Jesus fala aos seus discípulos, Tiago fala a Jesus: Senhor, sua mãe está lá fora. E Jesus diz: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Será que Jesus está negando a sua mãe? Não. De certa maneira, Jesus já está nos convidando a largar o olhar. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Este próximo hoje está minha mãe, mas não é minha mãe, está. Este próximo que às vezes eu rechaço porque eu acho que ele é inferior a mim, talvez numa outra circunstância ele esteja numa outra posição. Mas muito bem, será que tem outros próximos que às vezes nós não conseguimos ainda observar a profundidade? Se eu acho um animal ferido na rua, ele pode ser o próximo? Pode ou não pode? Tem pessoas que não se dedicam a uma causa, então esse próximo pode ser um animal. Interessante, né? Mas e se eu sou um defensor da natureza? Eu luto pelas causas ecológicas, estão querendo cortar uma árvore secular e eu fico lá na frente. Vem alguém com a serra. Quem é o próximo? Não pode ser árvore? E com toda essa poluição que nós jogamos na atmosfera, esse uso desenfreado dos recursos naturais, a nossa terra não pode ser o próximo? Então Jesus diz para nós: faze ao outro na exata medida que desejas que o outro faça para ti. Nós muitas vezes nos relacionamos de uma forma muito casual. Então o homem segue uma cadeia alimentar e o homem fica no topo. E muitas vezes essa postura de final de cadeia alimentar nos coloca numa condição muito destrutiva. E parece que não tem próximo. Parece que chegamos numa linha final. Então eu e o próximo pode ser a qualquer instante. Eu e o próximo, no convite de Jesus, faça ao outro aquilo que tu desejas que o outro te faça. Pode ser a qualquer instante, em qualquer lugar, das formas mais inusitadas. Então nós somos convidados a amar. Então, amar o próximo, será que é uma obrigação? Amar o próximo é uma opção? O que vocês acham? Eu amo porque eu tenho uma opção, eu amo porque é um dever, por que nós amamos? Será? Será que amar é uma opção? Porque eu tive um excelente professor quando eu estive na Índia, e ele me deu uma lição muito especial e ele falou assim para mim, num curso que eu fui fazer lá. Ele disse assim: o animal, ele dizia assim, faz o que gosta quando tem vontade, certo? O animal não é assim? Ele faz o que gosta. E quando ele não tem aquele desejo, aquela vontade, ele não faz o que ele gosta, certo? Aí ele falou assim, tem pessoas que se comportam igualzinho ao animal, que fazem só o que gostam. Mas nem sempre só o que a gente gosta é o que é saudável. Porque se fosse assim, Coca-Cola e batata frita, porque o gosto é até bom, mas aquilo que isso gera para a minha vida é muito danoso. Mas em contrapartida, uma folha verde mais amarga
Muitas vezes pode não ser aprazível para os paladares de muitos, mas não é bom para a saúde? Então, eu posso continuar vivendo como um animal que só faz o que gosta. Porque às vezes nós escutamos, amar é uma opção. Eu amo quem eu quero. Eu faço para o outro o que eu quero fazer para o outro. Então, esse amar e esse fazer passa a ter muitas condições. Condições relacionadas às nossas fragilidades. Ao meu olho que não enxerga, ao meu ouvido que não ouve, como diria Jesus, a minha perna meio coxa. Então eu vivo amando de forma fragmentada. Então eu vivo sempre nessa dependência. Puxa, o outro não me disse obrigado. O outro não retornou a minha mensagem no WhatsApp. E daí já começa a confabular. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ele não gostou de mim? Então, de uma circunstância, às vezes muito singela e muito simples, nós vamos discorrendo todo o novelo do desconhecimento. Desenrolamos o nosso novelo, o meu novelo, que está calcado nas rejeições que eu sofri ao longo da vida, das culpas que carrego, dos desamores que sofri, do abandono, das tristezas, ou ninguém aqui viveu isso? Levante a mão quem nunca viveu uma tristeza na sua vida, uma rejeição. Nós vivemos, porque isso está na dinâmica do nosso processo de alvorecer, do despontar do ser que somos. Então, tudo que está relacionado ao outro, eu baseio na bagagem que eu trago dentro de mim. Então, coitado do próximo, então. Se eu for amá-lo como eu me amo, porque eu me amo muitas vezes baseado em todas as rejeições que eu tenho. Eu me amo baseado em todos os furos existenciais, que muitas vezes eu ainda tento completar comprando coisas. E meninas, eu lamento dizer a vocês podem comprar 10 bolsas. O buraco existencial vai ficar ali, porque isso não se completa com coisas. Então, o movimento é um movimento diferente de todo aquele que nós estamos habituados a fazer. Então, amar não é opção e não é dever. O que é amar, então? Quando João define Deus de uma forma muito sublime, o evangelista João, ele diz que Deus é amor. O evangelista diz, Deus é amor. E nós somos filhos dele, com D maiúsculo. Se nós somos filhos de Deus, nós somos... É muito simples. É muito simples. Então, amar não é opção, não é dever, mas o amor é algo da natureza, de todos nós. Mas é como se essa divina chama tivesse resguardada por muitas camadas. Vamos imaginar uma cebola. Para chegar lá naquele miolinho, naquele cerne, há muitas camadas. Então são todas essas camadas que o buril do tempo vai nos ajudando em cada experiência que nós temos. E não que fazemos apologia ao sofrimento ou qualquer espécie de cilício, porque o próprio Allan Kardec ele vai fazer essas questões no Livro dos Espíritos. Não é isso, nós não precisamos sofrer. Mas em algumas circunstâncias, por quê? Se tudo é harmônico, se tudo é sinfônico, se tudo flui nas mãos do Criador, que orquestra tudo com perfeição e magnanimidade, através das suas leis, nós, muitas vezes, criamos a desordem. Por nossas mãos, por nossas escolhas, por nossas opções.
Por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Porque às vezes na nossa matemática a gente gostaria de plantar alfaces e colher melancias, mas não dá. Eu gostaria de plantar limão e colher maçãs, mas não dá. Então tudo aquilo que eu vejo na minha vida e tudo que eu vejo do outro fazendo para mim, aonde que isso está primeiro? Dentro de mim. Então eu tiro isso, por exemplo, eu tiro essa referência externa, onde o outro tem a obrigação de fazer, onde o outro tem o dever de me saciar, aonde o outro tem... E eu inverto o papel nesse momento. Eu faço. Eu mudo. Porque eu não vou fazer isso porque o fulano vai ficar mal acostumado. Eu não vou dizer isso porque senão vai pegar mal. E nós acabamos nos privando de muitos exercícios. E isso não quer dizer uma vida de relação frouxa, sem respeito, certo? Sem limite. Porque tudo isso é saudável. E cada um de nós é como um elástico, e para isso nós podemos usar a palavra resiliência, que é a capacidade de se adaptar a algumas circunstâncias. Ou todos nós somos resistentes a tudo? Não, porque nós não estamos no grau desse espírito que já alcançou a sua perfeição. Porque se nós olhamos para Jesus, sim, Ele amou sem condições, certo? Nenhuma. Nenhuma. Porque é brilhante o momento quando os homens que se reúnem em torno da mulher adúltera e dizem para ele, tu não és o profeta? Essa mulher foi pega em adultério, o que você vai fazer? Tipo, sempre tentando colocar Jesus contra a parede. E ele ficou agachado. Dizem alguns que ele foi escrevendo valores no chão. E ele fala só uma coisa, ele diz, quem estiver livre de pecado, pode jogar a primeira pedra. Atire. Atire mesmo, mas quem não tiver nenhuma mácula. Porque isso ele fala de nós, porque nessa relação eu e o próximo, eu e o outro, às vezes nós estamos com as mãos cheias de pedras em relação ao outro. Mas não queremos a mesma ação do outro para conosco. Aí nós buscamos sempre essa benevolência, essa bondade do outro, mas não se aplica a mim. Então amar sai da condição de ser um dever, uma obrigação. Eu não amo porque é obrigação. Porque muitas vezes nós vemos pessoas ficam juntas por obrigação. Que casal pode ser feliz vivendo por obrigação? Se a única lei que mantém tudo unido é o amor, pode ser uma imagem um tanto de fachada, mas na essência, o que aglutina é o amor. E o que separa não é amor. Então, o que junta, o que mantém junto. Então, os espíritos vão dizer que o que atrai as moléculas no princípio da criação é o amor divino. Através de todo esse conjunto de leis maravilhosas. Então, eu não amo por obrigação ou por dever, mas amo por quê? Porque eu passo a perceber amor onde? Em mim. E aí, nesse momento, Leon Denis vai falar algo de uma profundidade, de uma poesia tão bela. Ele diz que no mais profundo do ser, né, dormem potências. Isso está escrito no livro O Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vai falar sobre o ensaio teórico do pensamento. Então ele diz, dorme dentro de todos nós potências latentes. Dorme na nossa essência uma paz imorredora. Dorme dentro de nós um amor imperecível. Ele diz dorme. E dorme mesmo. Ronca até para alguns. Dorme dentro de nós essa essência divina.
Mas todo o nosso movimento na vida é um movimento muito circunstancial e sempre nos levando para fora, certo? Então esse eu, e junto com esses próximos vários, vão como que numa vida de roldão. Agora eu e o próximo é eu e a Lúcia, daqui a pouco eu saio aqui, eu e o próximo já eu descendo a rampa com outra pessoa, depois já eu no carro dirigindo, voltando para casa, depois o próximo já eu dentro da minha casa, na manhã seguinte o próximo já é o chefe. E nós vamos colecionando essas relações, que muitas fortuitas, sem importância, sem valor, vamos nos movendo exteriormente, vamos nos relacionando só. Mas Leon Denis diz que as potências dormem. Aí nós fazemos excursão de vez em quando, que é muito bom, ver lugares, né? Excursão, um movimento para fora. A gente faz excursão todo dia. Ao sair da cama já começa um excurso. E quando eu faço o incurso? Quando eu começo a perceber que o outro sinaliza tudo dentro de mim, e especialmente tudo naquilo que eu preciso melhorar. E é a todo instante. Porque vejamos, se nessa situação corriqueira, onde eu saio para a rua, para o trânsito, e se alguém, sem maldade nenhuma, me corta um pouquinho à frente, eu já estou xingando, pronto, já foi. Já foi um pequeno momento de desequilíbrio. E nós vamos colecionando ao longo do dia vários momentos. Mas e como então eu começo a me dar conta disso? Na incursão. Aí Leon Denis fala assim, que a melhor hora do dia para fazer a incursão é antes que o sol nasça. Aí a gente pensa, nossa, mas antes do sol nascer... Mas não foi uma coisa dita por ele, isso está escrito nesse livro. Mas muitas tradições já falam isso. Mas será que eu tenho que acordar antes do sol nascer para fazer a meditação, para fazer a oração? É um momento muito propício. Então a gente vê, por exemplo, a figura notável do Divaldo Pereira Franco, que diz, a minha rotina começa às 4:30 da manhã, onde ele faz meditação 1 hora por dia. E quantos de nós hoje já temos o hábito de fazer um pouquinho de silêncio todo dia? Os Espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos como que nós distinguimos daquilo que é da minha mente e daquilo que é da mente sugerida por outros Espíritos. Isso está a partir da questão 460, 56. Onde Allan Kardec ele vai questionar os espíritos sobre a nossa vida mental, sobre as influências que nós sofremos. E os espíritos vão dizer assim, há um conteúdo que é próprio de cada um de nós, das nossas mentes. E esses conteúdos das nossas mentes, é a resposta dos espíritos, eles se misturam. E não é assim? Olha, eu estou pensando uma coisa agora, daqui a pouco eu já penso na conta para pagar. Vocês que estão ouvindo a palestra, um pouco já ouviram, um pouco já pensaram em outra. E assim a mente vai, nesse discurso e nessa tagarelice constante, se misturando a outras lembranças e a mais as outras influências externas. E tudo isso acontece o tempo todo, o dia inteiro. Só que nós não nos damos conta disso. A mente vai produzindo sem cessar. E uma quantidade fenomenal de pensamentos. E quanto mais eu estou enredado por isso, mais eu me perco de mim mesmo. Mais eu me distancio desse eu maior, que eu encontro exatamente no momento que eu faço silêncio. Que eu paro tudo. Tem pessoas que não conseguem nem ficar sem a TV ligada dentro de casa. Sem uma música. Sem olhar o telefone o tempo todo. E não tem como. E hoje a gente vê as comprovações científicas de que é possível. E não só possível, é preciso fazer um pouco de silêncio. Porque isso é saudável para nós. Porque é a partir do momento em que eu mergulho em mim, que eu faço silêncio, é que eu paro de colocar a causa fora. Eu estou assim porque o outro não fez isso.
Eu não faço assim porque o outro não fez isso. Então vai mudando completamente a estrutura dessa relação. E aí nós chegamos no ponto. No momento desse silêncio, o que eu descubro? Quando eu passo a ir além dessas camadas. Quando eu vou além da camada da ambição, quando eu vou além da camada do egoísmo, quando eu vou além da camada da carência, elas continuam ali, tudo bem? Vão continuar ali as camadas. Mas quando eu me aventuro um pouquinho para dentro, eu consigo ir além um pouco dessas camadas. E eu percebo que algo realmente grandioso repousa em mim, mas que precisa ser colocado em prática. Porque é muito bom ser consolado e receber, muito bom. Mas há uma coisa maravilhosa dentro da doutrina espírita. Qualquer um se capacita para servir. Estar aqui falando para vocês não é coisa para pessoa especial, mas para quem estuda, para quem se capacita. Dar um passe dentro das cabines não é coisa para médiuns especialíssimas, mas é algo para quem se capacita. E mesmo que seja uma tarefa além das fronteiras do centro, qualquer ação voltada no bem, são tarefas que qualquer um de nós pode fazer. Então eu saio daquela posição onde eu sou servido e entro nesse fluxo do servir. E aí acontece outra maravilha. Porque além do silêncio, do aquietar-me para perceber em mim essas potências, eu descubro que quando eu sirvo, eu me percebo como esse ser luminoso. Mas Deus, eu e o próximo. Mas é importante a gente olhar também que muitas vezes isso pode se desequilibrar e é muito tênue esse fio. Porque se eu me relaciono apenas com Deus numa vida mística, estática, como diria Allan Kardec, numa vida de insulamento, de isolamento, isso vai ter algum benefício? Vou passar a vida dentro de um monastério? Não. Porque é claro para nós que há uma lei de sociedade. Há uma lei onde as relações, elas são urgentes para o nosso crescimento. Não dá para ficar sozinho e achar que está bem. Porque no primeiro contato, muitas vezes, depois que eu passo um tempo sozinho, e há um relato de uma monja, que é a monja Coen, ela fala que os monges, depois de fazer grandes retiros nos monastérios, quando voltam para a vida real, têm grande dificuldade de se adaptar. E isso é para qualquer um de nós, por exemplo, quando fazemos um retiro, às vezes vamos para o sítio e voltamos para a cidade. O que acontece? Não tem uma dificuldade de adaptação? Tem ou não tem? Vai para o spa, aí volta. Tira férias e depois vem para a vida real. Não tem uma dificuldade de adaptação? E como? Porque nós não estamos na nossa rotina diária, porque é isso que nos faz crescer, é a rotina. Então, lá no monastério, o monge está meditando, falando só coisas maravilhosas, lendo as escrituras sagradas da sua linha de pensamento. Mas a vida real, essa vida nossa de todo dia, onde eu estou com vários próximos, e eu sou o próximo de várias pessoas, é aí que nós colocamos tudo isto aqui na prática. Senão nós podemos tranquilamente também nos tornarmos um erudito de espiritismo. Cita todas as questões, menciona tudo. Mas na vida prática. Então, se eu estabeleço essa relação só com a espiritualidade, eu vou colocar entre aspas, porque tudo é espiritual, mas o que eu digo é quando eu tenho uma vida só voltada para essa direção, eu entro num desequilíbrio. Quando eu cuido só de mim, para mim tudo, e para os outros, o menos possível, né? Para não dizer nada. Se os meus filhos têm, está tudo bem. Também é uma vida de desequilíbrio. E se também na outra ponta, se eu vivo só em função dos outros,
e esqueço de mim, vai dar um bom resultado? Geralmente quem faz isso vai ser um grande cobrador do outro, do próximo. Olha, eu cuidei de você. Muitas mães falam isso, olha, eu dei de mamar, acordei a noite inteira. Troquei as suas fraldas e olha aí você. Eu fiz tudo. Então nós damos daquilo que nós temos. Então eu preciso cultivar esse amor por mim. É o primeiro cuidado, é o primeiro dever. Mas ao cuidar de mim e ao me reconhecer, é impossível não perceber Deus em si mesmo. E é aí, nesse momento em que eu percebo Deus em mim, que eu percebo Deus em tudo que existe. Aí realmente qualquer ser pode ser o próximo. Inclusive do inorgânico. Porque eu passo a ver que em qualquer circunstância, qualquer situação, pode haver um próximo me convidando a uma transcendência. Muitas vezes a uma mudança de paradigma, a uma evolução. Então toda essa lógica faz muito sentido. E como perguntaram uma vez a Jesus numa noite na casa de Simão Pedro, falando sobre os textos de Isaías, e Tiago pergunta a Jesus exatamente isso. Como nós devemos nos relacionar com Deus e aí nos relacionar com o outro Senhor? E Jesus conta uma história dizendo: havia 2 homens caminhando em noite tempestuosa, uma noite dura, gélida, chuvosa, muito vento. E os 2 homens caminhavam com extrema dificuldade naquela tempestade, mas eles avistam ao chão caído a figura de uma criança, de um menino. Um, tomado de compaixão, convida o seu colega: vamos acolher essa criança. E o outro diz: não, eu vou me apressar, porque com essa tempestade, se eu parar para acolhê-lo, eu posso perder a viagem. Mas esse segue a sua jornada. Mas o outro homem, com mais bondade em seu coração, acolhe a criança em meio aos seus andrajos e segue a viagem, carregando o pequeno no colo. E passado algumas horas difíceis, numa tempestade, sem luz, essa história é narrada por Jesus, está escrito em Jesus no Lar, é uma psicografia de Neio Lúcio, de Chico Xavier. O homem chega à estalagem com a criança no colo e pergunta: onde está meu companheiro? E ninguém sabe desse homem, porque ele teoricamente já deveria estar lá. Na manhã seguinte, narra Jesus, esse homem é encontrado morto. Diante de todas as dificuldades da noite, não conseguiu sozinho superar a intempérie e deu-se por morto naquela noite. E Jesus termina a narrativa falando, né? Quem é o próximo? Se às vezes nós pensamos assim: eu vou me atrasar se eu fizer isso. Se esse homem fosse pensar que iria atrasar-se, ele não teria ganho talvez milênios da sua vida ali. Porque um atraso nunca é um atraso se há uma intenção boa por trás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, de jornada, de caminho, que nós passamos, como diria o nosso mestre, a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E que eu pare de viver essa dicotomia, essa separação de que é eu e o próximo. Todos vivemos num regime de comunhão tão estreito, porque tudo, mas absolutamente tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu falo e tudo o que eu faço para mim. Mas faço para a humanidade inteira, como diria o benfeitor Alexandre no Missionários da Luz. Tudo o que faço para todos. Todo bem que faço, eu faço para todos. Todo mal que faço, eu faço para todos. Então, quando o mestre é questionado pelo discípulo: mestre, como nós devemos tratar os outros? O mestre diz:
Não existem outros. Que nós fiquemos guardados na paz de Jesus, na sua infinita graça, e que nós saibamos, no caminho da vida, aproveitar todas essas oportunidades de servir. Muito grata pela atenção de todos. A gratidão é toda nossa pela mensagem que tu nos trouxesse, Rô. Agora então...